Usufruto de bem imóvel. O que você precisa saber sobre a constituição desse usufruto, sobre os seus reflexos e sobre todas as suas repercussões práticas. Se você atua no direito imobiliário ou no direito sucessório, esse vídeo foi feito para você, mas antes, claro, já dê o seu like, se inscreva no canal, porque aqui no canal você receberá em primeira mão todo o conteúdo que eu posto semanalmente. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Instituição de usufruto sobre bem imóvel. Para você instituir um usufruto, você precisa de um instrumento, primeira coisa, tá? Esse instrumento deve ser levado a registro, ou seja, você pega esse instrumento que instituiu o usufruto, se dirige ao cartório de registro de imóveis e lá no cartório de registro de imóveis você deve requerer o registro desse usufruto. Muito bem, só que é claro que o proprietário do imóvel, o proprietário registral, precisa participar desse ato de instituição do usufruto. Vale lembrar que também se aplica aqui o artigo 108 do Código Civil, que diz que se o imóvel tiver valor superior a 30 salários mínimos, esse instrumento necessariamente deve ser público, ou seja, escritura pública. Então você deve se dirigir a um tabelionato de notas, instituir o usufruto em favor de alguém, pegar aquela escritura pública, levar ao cartório de registro de imóveis esse documento e lá requerer ao oficial do registro o registro desse título na matrícula do imóvel para constar lá a instituição do usufruto. Esse usufruto pode ser um usufruto legal ou um usufruto decorrente da manifestação de vontade da parte. Sabia que também há esse usufruto legal, usufruto instituído pela lei? Sim, e eu vou te dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é o usufruto dos pais sobre os bens imóveis dos filhos menores, artigo 1689, inciso 1 do Código Civil. O segundo exemplo que eu vou te dar é o usufruto do cônjuge sobre os bens imóveis particulares do outro cônjuge, artigo 1652, inciso 1 do Código Civil. E o terceiro exemplo é o usufruto dos índios sobre as riquezas do solo, artigo 231, parágrafo 2º da Constituição Federal. São hipóteses de usufruto instituído pela própria lei. E por meio da vontade da parte, ou seja, a simples manifestação de vontade. Nesse caso, nós teremos um usufruto ali instituído por ato inter vivos, como por exemplo um contrato. Eu vou ao tabelionato de notas, eu, proprietário registral, juntamente com uma outra pessoa e faço um contrato instituindo o usufruto em favor dessa pessoa, que pode ter prazo determinado ou pode ser até vitalício. E também por ato causa mortis, ou seja, eu posso, por meio de um testamento, instituir um usufruto. Imagine você um imóvel no qual o proprietário registral desse imóvel, ele faz um testamento e nesse testamento ele diz apenas o seguinte: quando eu morrer, fulano de tal será o usufrutuário desse bem imóvel. Veja que eu não estou transmitindo a propriedade, estou transmitindo apenas o usufruto. Nesse caso, nós teremos um legado de usufruto. Perceba então que o usufruto pode ser instituído pela própria lei ou por ato de vontade da parte, que pode ser um contrato, um negócio jurídico qualquer ou mesmo um testamento. Nesse caso, nós falaremos de legado de usufruto. E o usufruto pode ser um ato gratuito ou oneroso. Imagine você que eu me dirija ao cartório de notas, ao tabelionato de notas, juntamente com o meu filho e gratuitamente instituo em favor desse meu filho um usufruto. Imagine você ainda que eu me dirija ao tabelionato de notas juntamente com uma outra pessoa e celebre com ela um negócio jurídico para instituir o usufruto mediante uma contraprestação. Nesse caso, será um ato oneroso. Então, o usufruto pode ser gratuito ou oneroso. Quais são os reflexos tributários nesse caso? Como se trata de instituição de direito real sobre bem imóvel, se esse usufruto for por ato gratuito, isso será um fato gerador do ITCMD. Se o usufruto for por ato oneroso, houver contraprestação, nós teremos aqui o fato gerador do ITBI. É possível ainda que o sujeito ele aliene a coisa, venda ou promova a doação do bem imóvel, reservando para si o usufruto. Vamos imaginar na doação. Eu quero doar um bem
para um amigo ou mesmo para um filho, mas eu não quero me desfazer desse bem, ou seja, eu quero continuar a usar esse bem, a exercer posse sobre ele. Então eu posso fazer a doação com reserva de usufruto para mim. Da mesma forma, faço um ato de doação, mas eu tenho que colocar uma cláusula de reserva de usufruto. Pode ser esse usufruto vitalício ou não. Se ele for vitalício, enquanto eu viver, eu usufrutuário, eu permanecerei usando e fruindo daquele bem, usando e gozando daquele bem. Nesse caso, ainda que o donatário morra, esse bem que é do donatário agora, ele vai ser levado ao inventário normalmente, vai ser partilhado entre os herdeiros. E isso não afeta o meu direito sobre esse bem, ou seja, o usufruto que eu exerço sobre esse bem. Porque se tratar de um usufruto vitalício, ele só será extinto com a morte do usufrutuário, no nosso exemplo, com a minha morte. Perceba então que se for um usufruto vitalício, se eu promovi uma doação e reservei para mim o usufruto, ainda que o donatário morra, eu permanecerei com o usufruto. Esse bem imóvel vai ser levado ao inventário e vai ser partilhado, e os herdeiros deverão observar o meu usufruto, que só será extinto quando eu morrer. Só que também é possível que eu celebre um contrato de compra e venda. Olha que interessante. Eu posso vender a nua propriedade para alguém, reservando para mim o usufruto vitalício. Você deve se perguntar então, tá, professor, mas qual seria o interesse de uma pessoa no sentido de comprar um bem imóvel sem poder ter posse sobre esse imóvel? Pode haver sim interesse, claro que pode. Vamos imaginar o seguinte exemplo. A pessoa tem 75 anos de idade e ela reside em um imóvel que está muito bem localizado e esse imóvel vale uma fortuna. Só que essa pessoa não tem interesse em vender o imóvel e sair do imóvel. E então um empresário entra em contato com essa pessoa e diz o seguinte: olha, que tal você me vender esse seu imóvel por um preço bem abaixo, mas você vai permanecer na posse do imóvel até você morrer. Porque veja, aqui há duas questões. Como esse empresário, esse proponente, ele não terá posse imediata sobre o bem imóvel, vai ter que aguardar a morte do vendedor, é óbvio que ele não pode pagar que ele não deve pagar o mesmo preço. Então ele pode fazer um acerto, inclusive pode ser do interesse, evidentemente, do próprio atual proprietário, de vender a nua propriedade, já receber um bom dinheiro, talvez até mesmo com uma forma de planejamento patrimonial e com esse dinheiro já fazer a distribuição para todos os herdeiros. E esse vendedor que vendeu apenas a nua propriedade reservará para si o usufruto vitalício. Então, o empresário que comprou o bem imóvel vai ter que aguardar, mas em contrapartida ele pagou um valor muito abaixo do mercado porque ele não adquiriu a propriedade e o usufruto. Ele adquiriu apenas a propriedade e o usufruto lhe será entregue somente com a morte do ex-proprietário, que agora virou apenas usufrutuário. Então isso pode ser interessante conforme o caso concreto. O ideal aqui e o mais interessante é o advogado, o profissional que atua nessa área, ter esse tipo de conhecimento para poder orientar o cliente. Às vezes o advogado é consultado e dentro de uma negociação surge essa possibilidade e ele apresenta como uma viabilidade de negócio. Isso é muito interessante, porque para aquele proprietário que vai vender, que não queria vender, pode ser a saída para ele realizar o negócio e se manter seguro naquele imóvel, já que ele permanecerá com o usufruto e desde já ele vai receber um bom dinheiro e ainda permanecerá na posse do bem até a sua morte. Então são situações que ocorrem, que podem ocorrer e você precisa ter esse tipo de conhecimento. E claro, eu disse que lá na instituição do usufruto, se for por ato gratuito, ITCMD, se for por ato oneroso, ITBI. Algumas leis estaduais exigem o recolhimento do ITCMD no momento de se promover a extinção do usufruto. Como assim? Imagine um usufruto vitalício. Eu doei para o meu filho um bem imóvel e reservei para mim o usufruto vitalício. Se eu não quiser mais exercer o usufruto, eu posso extinguir esse usufruto? Sim.
Como? Por meio de renúncia. Então, se o imóvel vale mais de 30 salários mínimos, eu vou me dirigir a um tabelionato de notas para ser lavrada uma escritura pública de renúncia de usufruto. Esse meu filho, que é o proprietário registral, donatário, portanto, vai pegar essa escritura pública e vai levar ao cartório de registro de imóveis para as devidas anotações para fins de extinção do usufruto. Algumas leis estaduais exigem também o recolhimento do ITCMD no momento de se fazer a extinção do usufruto. Vários tribunais têm julgado indevida a incidência desse ITCMD, porque a extinção de usufruto não é fato gerador de ITCMD. Então, se já ocorreu isso com algum cliente seu, ou seja, se ele já pagou o ITCMD para extinção de usufruto, cabe a ação de repetição de indébito tributário, que vai ser ajuizada essa ação, evidentemente, na vara da Fazenda Pública. Veja quanta coisa só sobre o usufruto e quantas repercussões práticas nós temos. Olha, já dê o seu like novamente e não se esqueça de se inscrever no canal. E eu tenho um presente para você. Se você gostou desse vídeo, eu separei mais 2 vídeos muito importantes que vão complementar o seu estudo. O primeiro vídeo é como regularizar bens imóveis e o segundo vídeo é como economizar no inventário. Os 2 vídeos que já estão disponíveis aqui no meu canal, vou deixar o link para você assistir agora mesmo e complementar o seu estudo. Não se esqueça, like, se inscreva no canal e te espero no nosso próximo vídeo. Até mais!